Doutora Bruna Oliveira, secretária adjunta da subseção de Americana. Doutora Ana Flávia Umeniuk, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da subseção de Americana. Doutor Éder Almeida de Souza, presidente da Comissão do Direito do Trabalho da subseção de Americana. O ilustríssimo senhor Rodrigo Vieira Vaz. E a ilustríssima senhora Daniela Bueno, nossos palestrantes da noite. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer as ilustres presenças das autoridades, Dr. Heraldo dos Santos, presidente da Comissão de Direito Condominial desta subseção, e Dr. Tony Doberson Marcelo de Oliveira, presidente da Comissão de Direito Sindical desta subseção. Por fim, ressaltamos nosso sincero agradecimento à Debasco Segurança e Saúde Ocupacional, patrocinadora deste evento e que, no final, disponibilizou um incrível coquetel para todos os presentes. Para darmos início a este evento, passo a palavra ao Dr. Kleber Renato de Oliveira, que procederá à abertura oficial da palestra. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria para a nossa diretoria, para a nossa casa, hoje cheia, o que revela aí a importância da matéria que vai ser discutida hoje. Quero agradecer aqui, quero cumprimentar a mesa e vou pedir licença para fazer na pessoa da minha diretora, secretária adjunta, doutora Bruna. Quero cumprimentar a palestrante, a doutora Daniela, que gentilmente veio aqui compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, um pouco porque o tempo é curto, né? O conhecimento de fato é muito. Doutor Rodrigo, que também nos brindará. Doutor Éder, presidente da nossa Comissão de Direito do Trabalho, sempre atuante, sempre parceiro da OAB, e a doutora Ana, também atuante, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e igualmente atuante. Em especial, quero cumprimentar todos que estão aqui nessa noite para aprender um pouco mais, os advogados presentes, os que não são advogados. Eu frequentei por muitos anos o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a palestra não, a sustentação mais brilhante que eu vi naquela casa foi um engenheiro que fez. Um lugar onde é o palco de advogados, como essa casa, e eu não tenho dúvida alguma que hoje nós seremos brindados. Eu adoro jogar responsabilidade para as pessoas, né? Mas eu declaro aberto o evento, agradecendo a todos pela presença e tenhamos uma excelente noite. Eu passaria agora uma breve apresentação dos nossos palestrantes. A ilustríssima senhora Daniela Bueno é engenheira de segurança do trabalho e mestre em engenharia química por formação. Exerceu uma carreira corporativa por 15 anos, sendo a maior parte destes como coordenadora de segurança do trabalho. Atualmente é empreendedora, consultora e mentora especialista em segurança do trabalho, ajudando empresários de SST. O ilustríssimo senhor Rodrigo Vieira Vaz é graduado em engenharia elétrica e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Iniciou sua carreira como auditor fiscal do Ministério do Trabalho, trabalhou na Secretaria de Inspeção do Trabalho e foi chefe da seção de fiscalização de segurança e saúde no trabalho em São Carlos. Atualmente coordena o projeto de análise de acidentes e doenças do trabalho do Estado de São Paulo e o grupo de trabalho tripartite de revisão da NR10. Integrou o grupo de revisão da NR1 e coordenador técnico da capacitação da nova NR1 para a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Feitas as devidas apresentações, convido os diretores e presidentes integrantes da mesa a se juntarem a nós e ocuparem seus lugares na plateia para que os palestrantes possam conduzir a exposição com o tema Nova NR1 e as oportunidades para o direito empresarial e do trabalho.
Boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, Dr. Kleber. É um prazer estar aqui na OAB, né? A toda a diretoria também eu agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E 2 engenheiros, né, Daniel, nessa casa aqui dos advogados, é uma honra estar aqui. E é uma honra maior ainda porque eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e a Sofia. O Pedro já é estudante de Direito, né? E a Sofia vai virar engenheira. Ela, pai, eu quero ser advogado também. Então, os 2 vão seguir a carreira de Direito, né? Nenhum conseguiu transformar em engenheiro. Então, aí a carreira ficou só o pai mesmo engenheiro e os filhos vão para a área do Direito. Uma honra estar aqui, obrigado, né? Eu agradeço, é importante a presença de todos aqui, porque a gente tem que conversar muito sobre a NR1, sobre a nossa regulamentadora, né? É um prazer estar aqui e eu vou falar um pouquinho sobre a NR1, né? A NR1 e principalmente o fator de risco psicossocial, que é o tema que está tirando o sono de muita gente, né? Eu já fui apresentado, sou Rodrigo Vaz, autor do trabalho, 18 anos na carreira, e participo de revisão normativa, participei da revisão da NR1, né? Participo de elaboração de normas. Eu tinha cabelo quando eu comecei a fazer norma, aí eu perdi meu cabelo depois de tudo isso que aconteceu, né? E eu acho que eles estão perdendo o sono também com o psicossocial, não é isso? Está todo mundo preocupado com o psicossocial, saúde mental no trabalho. O NR1, o que a gente mais ouve hoje no Instagram, não é isso? É saúde mental no trabalho, é o NR1. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso para vocês, né? O que efetivamente é NR1 e o que é o fator de risco psicossocial. Então a gente tem que compreender a parte normativa, porque a partir da norma muito bem compreendida, a gente consegue aplicar a gestão do risco ocupacional e inserindo ali o fator de risco psicossocial, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, para falar um pouquinho sobre a NR1, eu preciso recorrer ao histórico da inspeção do trabalho no Brasil, né? A inspeção do trabalho no Brasil existe há mais de 100 anos. É uma instituição em que, desde 1891, já começou ali na fiscalização das fábricas. E é interessante que o fiscal de fábrica, lá em 1991, o que ele fazia? Fazia a verificação do trabalho infantil. E a palavra é essa, verificação do trabalho infantil. Por quê? À época, era permitido o trabalho infantil. Então, qual que é o papel do doutor fiscal do trabalho? É fazer a verificação da conformidade legal. Esse é o nosso papel. Tá? Então, ao longo dos anos, a legislação vai avançando. Temos aí a nossa Constituição Federal, temos um decreto que regulamenta a inspeção do trabalho, transformamos aí de fiscal de fábrica, fiscal do trabalho, hoje os auditores fiscais de trabalho, que somos auditores fiscais de trabalho. Então, ao longo dos anos, a legislação ela vai ampliando, ela vai melhorando, ela vai se tornando mais restritiva. Até que chegamos nesse ponto aqui, ó, 2025, que é o tema do momento, que é o tema ligado à saúde mental no trabalho. Né? Hoje todos estão falando desse tema, que é um tema importante. E o meu papel aqui é explicar para vocês o que é esse porquê desse tema e por que nós abordamos na NR1 do fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Tá? Vamos compreender tudo isso hoje. Mas eu queria reforçar uma outra coisa que é importante que vai acontecer esse ano, né? Que é muito importante para a inspeção do trabalho. Nós estamos recebendo na carreira 900 novos auditores fiscais do trabalho. Não chora lá no fundo. O pessoal está chorando, mais fiscal na rua para fiscalizar. Então é um momento importante. A gente está recebendo 900 fiscais que vão entrar a partir de agosto, vão trazer a presença do Estado na otimização, vão tentar mudar essa realidade, fazer a presença do Estado chegar em muitas empresas. Né? Então, para a gente é muito gratificante esse número. A gente consegue agora ter um corpo de fiscais que efetivamente vão fazer a presença do Estado nessa fiscalização. Tá? Então, para a gente é um dado importante. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós somos 1.870. Está chegando mais 900 auditores fiscais nesse último concurso. Então, para a gente é um momento muito rico e a gente ressalta isso constantemente. Tá? Muito bem. As pessoas do trabalho têm esse papel importante há mais de 100 anos. Alguém lembra desse documento aqui, gente? A nossa querida carteira de trabalho e previdência social, né? A minha está guardada na gaveta, cheia de carimbo, cheia de assinatura, não é isso? Então esse era o documento que a gente estava acostumado a colocar no bolso, andar na rua, né? Então a gente tem que entender também que há uma evolução importante da modernidade do Estado. Hoje ele está aqui, ó, CTPS digital.
Você está no seu celular, tem um aplicativo onde você entra, já verifica seu registro, seus dados de registro, já verifica as suas férias, tudo dentro do aplicativo digital criado aí para utilizar esse serviço. Temos também o FGTS digital. Eu nem mostrei a foto aqui da guia de recolhimento do FGTS, que era datilografada, recolhida no banco, né? Que era a prática anterior era essa. Hoje está aqui, ó, na palma da mão do celular, você tem o seu recolhimento do FGTS já na sua mão, né? Mas uma modernidade importante. Esse livro aqui, alguém lembra desse livro? O livro Preso na Inspeção do Trabalho é o livro que eu assinei, que eu carimbei, comecei a auditoria, expliquei a auditoria, falei ali que eu estava auditando, que estava autuando. Esse livro era um livro que toda empresa tinha que ter, né? Onde está esse livro hoje, gente? Já não tem mais, não existe mais o livro. A gente tem hoje uma outra obrigatoriedade que é o domicílio eletrônico trabalhista, o portal DET. É a partir desse portal DET que a Inspeção do Trabalho vai se comunicar com as empresas. Então a gente criou um canal de comunicação direto da Inspeção do Trabalho junto às empresas. Então, cada empresa hoje tem acesso ao seu portal DET para verificar como a Inspeção do Trabalho está notificando, autuando a sua empresa. Então, o portal DET é mais uma modalidade que nós trouxemos para otimizar esse acesso, facilitar esse acesso da Inspeção do Trabalho junto à sociedade. Tá? E, além disso, temos as nossas atuações, né? Nós temos ações fiscais diretas, indiretas, temos aí a presença do fiscal em muitas empresas, seja a partir de uma verificação física, para verificar futuramente o fator psicossocial, para verificar a questão do trabalho de aprendiz, do trabalho infantil, do trabalho análogo escravo. Então a inspeção é presente. Mas surge uma novidade importante que é a fiscalização eletrônica. A fiscalização eletrônica é uma fiscalização que é a fiscalização do futuro. Por que do futuro? Porque hoje nós temos isso aqui, ó. Nós temos o E-Social. Vocês conhecem o E-Social? Toda empresa ela deve informar os dados da empresa pelo E-Social. Um único canal de comunicação, com várias informações da empresa. Esses dados já estão armazenados pelo Ministério do Trabalho. E a partir deles eu consigo gerar informação da fiscalização. Ou seja, eu já verifico irregularidade a partir do E-Social. Já consigo, a partir daqui, lavrar um auto de infração automaticamente dos dados que estão no E-Social. Observem a importância da informação que nós estamos gerando nas empresas, que vai lá para o ambiente nacional. A partir daí, a Receita pega os seus dados, o Ministério do Trabalho pega os seus dados, para gerar a auditoria fiscal do trabalho. Então, é uma nova realidade. A gente tem que compreender que nós estamos aí trazendo essa modernidade para trazer uma nova forma da Inspeção do Trabalho atual. Tá certo? Então, é importante ter essa base para que eu demonstre que não é só cumprir um papel, não é só fazer um documento. Eu tenho uma série de cenários de auditoria fiscal do trabalho que eu tenho que me preocupar, tá certo? Então eu tenho que olhar como um todo. Muito bem. E outro cenário importante que eu gosto sempre de reforçar nas apresentações, a questão da terceirização. A terceirização é uma realidade, né? Muitas empresas terceirizam seus serviços, essa relação aqui contratante-contratado, ela está cada vez mais presente. As empresas estão buscando terceirizar sua atividade fim, sua atividade meio, né? Acredito que muitos aqui, alguns sejam terceiros contratados de empresas maiores. Então, essa relação aqui, anteriormente, havia uma grande insegurança jurídica. Só vigilância, só limpeza era terceirizado. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, tivemos uma importante alteração na Lei 6.019, que garante aí uma atividade de terceirização muito mais clara. É possível terceirizar a minha atividade fim a partir de critérios que a lei já determinou. Então, aquela insegurança jurídica ela acabou. Eu consigo terceirizar. Mas vejam, a Lei 6.019 também informa, aí eu brinco, né, que o pessoal lê a lei até a página 1, né? Ó, interessou a página 1, já pode terceirizar, não lembro mais a lei. Aí os advogados aproveitam para toda a lei e buscar essas situações. Então, veja só, a gente tem um artigo 3º, lá no artigo 5º, desculpa, no parágrafo 3º, que fala que, além dessa questão da terceirização, há uma responsabilidade do contratante perante ao seu contratado. Então, a lei garante que pode haver a terceirização da atividade fim, da atividade meio, mas ela não terceiriza a segurança do trabalho. Vamos dar uma lida no texto aqui, ó. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores
quando o trabalho foi realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Gente, o que isso quer dizer? Você pode, sim, como contratante, terceirizar a sua atividade fim, mas você não terceiriza a segurança e saúde do trabalhador contratado. Você tem essa responsabilidade quanto ao trabalhador contratado. Esse texto normativo, esse texto legal mudou completamente a legislação do trabalho. Hoje, quando eu faço uma auditoria, eu verifico uma relação de terceirização, vejo uma irregularidade do contratado, o contratado está autuado e automaticamente o contratante também está autuado por deixar de garantir a segurança do terceiro. Observem que a importância de você pensar nessa segurança e saúde do trabalho do seu terceiro, além do seu empregado, que naturalmente é obrigatoriedade. Tá? Então, esse cenário é importante que eu destaque para vocês, dessa responsabilidade do contratante junto ao seu contratado. E vamos falar um pouquinho da NR1. Né? Vamos falar um pouquinho agora da NR1. A NR1, nós fizemos uma mudança importante em 2022, foi a primeira mudança que nós trouxemos uma norma. Essa norma NR1 de 2022 já inseriu no nosso rol normativo a obrigatoriedade da empresa fazer o gerenciamento de risco ocupacional, famoso a sigla, né? A gente, engenheiro adora uma sigla, né? GRO, famoso GRO, que busca ali a melhoria contínua do processo. Essa palavra é chave, gente, melhoria contínua. O que isso quer dizer melhoria contínua? Que cada vez que eu faço uma gestão, eu tenho que melhorar a minha gestão. Eu não faço para produzir um documento, eu faço para melhorar a minha gestão, tá certo? Isso é melhoria contínua. E nós temos na engenharia o famoso ciclo do PDCA, que é planejar, executar, checar e avaliar. Esse ciclo aqui, gente, ele tem que acontecer continuamente. Eu planejo, executo, checo, avalio. Opa, vou melhorar? Planejo, executo, checo e avalio. Isso é o PDCA, tá certo? Isso a NR1 trouxe os elementos de gestão. Como é que a NR1 aplicou isso aí? Vamos compreender o que a NR1 traz aí no seu texto normativo. Então, para você fazer a aplicação da NR1, você vai fazer a gestão. Como é que começa a gestão? A partir desse processo aqui, que é identificar um perigo. Eu preciso compreender se na minha organização existe um perigo, um potencial de causar lesão ao trabalhador. Porque se existe, eu tenho que gerenciar. Tá? Então, o primeiro processo é esse, pessoal, é identificar perigo. O que é um perigo? Um ruído, uma vibração, um trabalho em altura, uma parte elétrica. Tudo é um perigo com potencial de causar lesão, tá certo? Aí nós entramos nessa seara aqui de o fator psicossocial, ou seja, além do ruído, da vibração, do calor, eu preciso identificar o fator psicossocial. E eu preciso saber se na minha organização existe esse perigo, tá bom? Então esse é o primeiro processo, identificar perigo. Eu observei que o perigo existe, opa, vou começar a gerenciar. Aí eu vou cair no segundo processo da norma, que é a avaliação do risco ocupacional. O que é isso, pessoal? A avaliação do risco, ela vai pegar aquele perigo que eu identifiquei, vai falar, olha, esse risco aqui é muito alto, esse risco aqui é baixo, esse outro aqui é elevado, esse outro aqui é intolerável. Então ela vai graduar aquele perigo que eu identifiquei no nível, tá certo? Basicamente é isso. Vai dar um nível para aquele risco. Por que é importante isso? Porque eu estou dando prioridade de ação. Para cair aqui na próxima caixinha, que é a caixinha do controle, e saber qual é a minha prioridade de ação, tá bom? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou atacar aquele risco mais alto. É a minha prioridade. Ele é alto, ele está elevado, eu vou controlar. E como é que eu controlo o risco? Eu tenho que saber qual a medida de prevenção que eu tenho que adotar para reduzir aquele risco que está alto, para médio, para baixo, para relevante, tá? Eu vou adotar uma ação de prevenção. E o que eu faço também? Eu tenho que olhar para a saúde ocupacional. Então eu tenho que olhar para o trabalhador e verificar, teve algum impacto na saúde do trabalhador? Será que ele está adoecido? Será que tem um acidente? Então eu vou olhar para a saúde, para avaliar o impacto daquela minha gestão no trabalhador. Por quê, gente? Porque se acontecer um acidente, uma doença, o que aconteceu? A minha gestão, em algum momento, ela falhou. A minha gestão teve uma falha no meu gerenciamento, que ocorreu um acidente, uma doença. Eu preciso compreender o que foi aquele acidente, o que foi aquela doença, para melhorar o meu processo. Então eu vou analisar os fatores causais para fazer a roda aqui melhorar. Tá certo? Bom, se eu sei que eu tenho um perigo, que o risco é alto, que eu tenho que controlar, o que eu vou fazer? Eu vou implementar. Eu vou fazer aquela ação acontecer, vou fazer a minha execução do plano de ação. E eu vou acompanhar. Por que é importante acompanhar? Porque muitas ações que nós planejamos, executamos, muitas somem, desaparecem na gestão.
o trabalhador vai lá, não quero fazer desse jeito, vou fazer do meu jeito aqui, e aquilo que você planejou, que você pensou, não está sendo executado. Então, a importância do acompanhamento, ela é essencial para verificar se efetivamente aquela ação está sendo implementada. Isso, gente, acontece continuamente. Para finalizar, eu preciso me preparar para a emergência. Pode acontecer um incêndio, pode acontecer uma explosão, e eu tenho que estar preparado para a emergência, tá certo? O que eu expliquei aqui para vocês, gente? Expliquei a NR1 inteira aqui para vocês já. Então, esta é a base da NR1. A NR1 ela fala sobre isso: identificar, avaliar, controlar, implementar e acompanhar. Está claro aí? Está tranquilo? Então a NR1 é isso. Eu tenho que gerenciar os meus riscos continuamente, sabendo que eu tenho que melhorar meu desempenho. Tá certo? Isso é NR1. Para isso eu faço por livro, para vibração, para trabalhador, eu faço para tudo. Tá bom? E o que mais é importante que eu saiba? Que além de tudo isso, eu tenho que gerenciar e transformar num documento denominado de Programa de Gerenciamento de Risco. Então, esse PGR, pessoal, ele é fundamental. É a partir do PGR que você vai obter as informações da sua gestão. Tá bom? Então, tudo que você fez na gestão vai estar evidenciado no PGR. Ação, melhoria, o perigo identificado vai estar nesse PGR. Qual que é o erro mais comum que as empresas cometem? Elas querem ter um PGR. Ah, eu quero meu PGR. Ah, eu quero meu papel, meu documento. Só que não querem ter a gestão. A auditoria detecta isso muito fácil. Quando a empresa só quer um papel e não quer ter gestão. E não dá certo. Então, é importante que eu compreenda que a partir da gestão, quando eu estou executando meus processos de gestão, eu gero evidência para ter um bom PGR. Tá certo? Então, eu faço a gestão para ter um bom PGR. Por quê, gente? Nunca vi um papel salva-vidas. Nunca vi um papel segurar o trabalhador, nunca vi um papel ser isolante. O que faz isso, o que faz a função do trabalhador é a gestão, são ações do dia a dia. Por isso que o gerenciamento é tão importante, tá certo? Muito bem, além disso, o que mais tem além da NR1? Porque eu só ouço falar de NR1, NR1, né? É tão engraçado que a minha filha Sofia está na época do vestibular, né, com 17 anos, aí a gente estava jantando em casa, ela falou assim: pai, o que é saúde mental no trabalho? O que é NR1? Quase que eu engasguei, né? Minha filha, 17 anos, perguntando sobre psicossocial, sobre NR1. Eu falei: Sofia, mas por que você quer saber da NR1? Não, a minha professora de redação, que falou que pode cair no vestibular do Enem, o tema de saúde mental no trabalho. Eu falei: nossa, eu quase que eu desmaio, né? Olha a importância do tema para a gente nas crianças, né? Então a gente já está trazendo aquela sementinha ali de falar: olha, saúde mental no trabalho, NR1, norma regulamentadora. Então, para mim, foi muito bom. Aí eu comecei a falar para ela assim: ó, Sofia, tudo começou em 1978. Ela falou assim: pai, geração Z, pai, resume em uma frase o que é isso. Eu falei: Sofia, não dá para resumir. Mas o que foi interessante? Ela me fez pensar, tá? Então eu vou traduzir para vocês aqui rapidamente o que é identificar o fator de risco psicossocial, tá bom? Não vou falar desse 78 para vocês, não, vou fazer um resumo aqui para vocês. Então, gente, eu tenho outras normas. Eu não tenho só a NR1. E eu chamo a atenção dessa norma aqui, NR17, que é ergonomia, que é uma norma específica do Ministério do Trabalho que cuida da ergonomia. Tá certo? E aí eu tenho que integrar tudo isso daqui. Perfeito? Então eu tenho mais 38 normas regulamentadoras, pessoal. Não é só a NR1. Tenho mais 38 normas que eu preciso atender também. Bom, o que o Ministério do Trabalho fez? Após 2 anos e meio de aplicação da NR1, ele propôs a portaria 1419, que trouxe a obrigatoriedade da empresa em identificar e cuidar também do fator de risco psicossocial, tá certo? Isso foi em agosto do ano passado e falou assim: olha, vai começar a entrar em vigor no dia 26 de maio de 2025. Essa foi a proposta inicial. O que aconteceu com as empresas, pessoal? Todo mundo deixou para 25 de maio de 2025, é isso mesmo, deixou para a última hora. E o que aconteceu? Eles foram reclamar para quem? Ministro do Trabalho: vamos prorrogar essa portaria? Não deu tempo de aplicar. Aí tudo bem, vamos lá, portaria 765 foi publicada, foi dado, gente, mais um ano de lambuja para preparar a implementar o psicossocial. O que aconteceu com as empresas? Quando chegar em abril, eu volto a pensar nisso, não é isso? Em abril eu começo a pensar de novo.
E perde a oportunidade, gente, de conhecer a portaria, de aplicar, de testar. Sabe por quê? Eu, como autor de trabalho, eu não posso autuar essa portaria. Olha que maravilha, que lindo, que mundo maravilhoso, né, para vocês? Porque ela não está vigente, não está vigorando. Então, é um momento de aprender, de conhecer o que está sendo colocado, aplicar, testar, porque é necessário cuidar desse tema. É um tema muito importante para a sociedade como um todo. Então, vamos compreender aqui que isso foi prorrogado, né, para 26 de maio de 2026. Ganhamos mais um ano aí para entender o que efetivamente é a saúde mental no trabalho, como implementar a NR1 com viés do psicossocial. Tá certo? Então, vamos agora compreender com detalhes o que é isso. O que nós fizemos nessa norma, gente? A gente colocou a obrigatoriedade da empresa gerenciar o risco físico, químico, biológico, o ergonômico e inserindo o ergonômico o psicossocial. Então, ele deixou muito claro a obrigação da empresa em cuidar do fator psicossocial relacionado ao trabalho. Ok? É uma obrigação legal cuidar também da saúde mental no trabalho. Nós estávamos acostumados a quê? A saúde física, né? A lesão, um adoecimento de leve norte, isso é o hábito nosso. Só que agora nós precisamos olhar para isso aqui, olhar para a NR17, olhar para a ergonomia do trabalho, entender dentro da NR17 qual que é a aplicação que eu tenho que atender, tá certo? Então, eu tenho que criar um mecanismo de gerenciar esse fator de risco psicossocial. Bom, o que são os fatores psicossociais relacionados ao trabalho? Por que o governo colocou muito explícito na norma essa obrigatoriedade? Vamos compreender aqui. A gente está lidando agora na saúde mental do trabalho. A saúde mental, ela tem a parte aqui, ó, desse canto, que é a saúde mental que cada pessoa tem, né? Na família, no nosso dia a dia com o namorado, com a namorada. A gente tem essa saúde mental normalmente. Mas o que a norma prescreve é aqui, ó, é olhar para a saúde mental nas relações de trabalho, na carga de trabalho, no processo de trabalho, nas suas metas de trabalho, olhar para esse lado da saúde mental, o que está relacionado ao trabalho, tá certo? Então a norma, ela busca o gerenciamento do lado do trabalho. É fácil separar, gente, um lado do outro? Não é fácil. Muitas vezes eu posso trazer de lá para cá, e de cá para lá, eu posso trazer? Pode. Então o impacto ele é constante e contínuo, né? Então eu tenho que compreender que a gestão está ali, eu tenho que ter controle sobre o meu momento de trabalho para gerenciar a saúde mental no trabalho. Mas pode ter um viés que o meu problema em particular em casa pode influenciar o meu trabalho. Isso é uma realidade. Mas efetivamente eu preciso gerenciar o mundo do trabalho, o impacto dele na saúde mental do trabalho. E aí, por que o governo fez isso? Veja só, dados do G1 de 2 meses atrás, uma publicação que eles analisaram os últimos 10 anos de afastamento por transtorno mental no trabalho. Olha o gráfico, pessoal. Olha o aumento do afastamento do trabalhador por saúde mental no trabalho. Só de 2023 para 2024, aumentou em 68% o afastamento do trabalhador por saúde mental no trabalho. Colegas auditores já estão analisando esses dados aqui. Lá em 2030, a saúde mental no trabalho vai ultrapassar hoje o maior afastamento que nós temos, que é a leve norte. E olha onde o pico ali, 2020, pandemia, não foi? O que aconteceu em 2020? Nós mudamos a nossa forma de trabalhar. Quem aqui tem WhatsApp corporativo, levanta a mão. Quem tem reunião atrás de reunião, atrás de reunião, atrás de reunião, atrás de reunião? Não dá nem tempo para trabalhar, só tem reunião, não é isso? Gente, a realidade do mundo do trabalho mudou. A gente tem que compreender que temos impactos não somente na saúde física, mas na saúde mental. A gente tem que compreender isso, né? Então esse mundo do trabalho foi completamente alterado e as consequências que estão surgindo agora, né? É o impacto na saúde mental. E essa preocupação não é só no Brasil, gente, é mundial. É tão preocupante mundialmente porque que a própria norma ABNT-ISO criou uma norma de gestão do psicossocial. O mundo inteiro está preocupado com isso. Agora vamos analisar o dado, olha só. O maior afastamento é a ansiedade. Em segundo lugar, depressão.
Dá para se reconhecer algumas situações aqui? Trabalho, ansioso, pelo técnico de serviço, o juiz cobrando uma meta no processo, ó, vai vencer o prazo, eu tenho que entregar. A ansiedade está presente e isso pode causar um adoecimento. Eu tenho que entender que não é mimimi. Não é uma situação, eu vou tomar um Doril, uma dor de cabeça vai passar, a coisa vai acumulando, e eu posso sim ter esse adoecimento, chegar até um burnout, tá certo? Então é por isso que o governo inseriu na norma essa obrigatoriedade de você tratar da saúde mental no trabalho e reverter essa curva que tem tendência de aumento, tá certo? E aí, vamos fazer um exemplo aqui, gente. Eu sei que estou aqui na casa dos advogados, mas é uma visão bem simples. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Vocês vão olhar para a imagem e vão falar: tem perigo? Eu posso me acidentar? Vamos fazer isso? Vamos fazer esse exercício? Vejam essa imagem real de auditoria. Eu tenho perigo, pessoal? Bastante. Olha lá, isso foi um caso real, tá? Fiscalizei essa serra lá em Casablanca, nossa regional lá. Olha aí, ó. Tá vendo aquela parte móvel ali exposta? Ali pode acontecer um acidente. A serra circular, aquela serra ali sem proteção, escalpelamento, ruído, poeira. Só de bater o olho, não é? A gente não é nem expert. Só de bater o olho, o que acontece? Tem perigo? Tem. Eu nem tirei a foto da parte elétrica, porque eu fiquei com vergonha de ser engenheiro elétrico. Era um interruptor de lâmpada que ligava essa máquina. Eu quase chorei ali com o equipamento. Eu tive que interditar, está interditado. A prefeitura não tinha nem o que fazer, não tinha nem como reformar uma máquina dessa, né? Era jogar no lixo. Bom, resumindo, é fácil, pessoal? É tranquilo. Agora, vamos olhar a nossa realidade daqui para frente. Eu vou mostrar uma outra foto para vocês. E eu quero que vocês falem para mim com a mesma rapidez se tem perigo ou não, tudo bem? Vamos olhar? Tem perigo, pessoal? Tem? Ela está vendo o vídeo do bebê reborn ali, ó. Não é trabalho, gente. Não é trabalho. É um vídeo lá da internet, do YouTube, não é trabalho. Se for uma sentença, tem risco de infarto. Vai infartar, né, doutor? Vai infartar, improcedente. Gente, analisar, identificar o perigo psicossocial, não tem instrumento de medição, não tem um medidor que eu vou medir ali, ó, tem psicossocial aqui, tá vendo? Não dá. Eu preciso abrir a minha mente, ter um olhar mais ampliado e entender o mundo do trabalho. Olha lá, gente, tem meta, tem prazo, tem cobrança, a gente já vai se reconhecer, né? Tem meta, tem prazo, tem cobrança, tem entrega. Então, isso é o psicossocial. Eu tenho que analisar esse mundo do trabalho, como a organização do trabalho está me relacionando e está trazendo esse impacto na nossa vida. Isso é o psicossocial. E isso, gente, está adoecendo. Efetivamente, os trabalhadores estão adoecendo em virtude dessa exposição ocupacional, dessas demandas que existem constantemente nas relações de trabalho. Tá? Isso eu tenho que gerenciar. Eu preciso gerenciar. E eu preciso trazer isso para a gestão. Tá certo? Perceberam que não é fácil? E quem vende facilidade hoje está pegando todo mundo, que não é fácil. Tá? Bom, a partir daí, eu preciso olhar para esse serzinho aqui, ó, o trabalhador. Porque a saúde mental é no trabalho, é do trabalhador, é individual. Eu tenho que buscar a interação do trabalhador, olhar para o trabalhador e perguntar: como é que está o seu trabalho? Como é que você está se sentindo? Como é que é o seu meio de trabalho, a sua relação com os seus colegas de trabalho, a relação com a sua liderança? Como é que é a sua atividade, sua jornada de trabalho? Como é que é a sua empresa? Como é que é a cultura dela? A liderança é boa? A liderança ela faz uma cobrança excessiva? Olhar para isso e olhar também para a saúde dele. Fazer essa interação do trabalho junto ao trabalhador. Isso é o contexto normativo que nós temos na própria OIT. Essa interação do trabalho junto ao trabalhador. Tá certo? Eu tenho que olhar para isso. Porque o perigo está aqui. Não é uma máquina mais. É na saúde do trabalhador. Eu tenho que olhar para ele. Tá certo? E aí, agora sim, agora eu vou pegar esses conceitos todos e vamos caminhar agora na implementação desse fator de risco psicossocial. Como é que eu faço isso? Tá certo? Vamos começar agora a colocar na gestão. Qual é o primeiro processo? É identificar perigo. Tá? E aí nós trouxemos um guia orientativo. Esse guia já está na página do Ministério do Trabalho e Emprego.
com informações básicas para a empresa começar a gerenciar esse fator de risco psicossocial, tá bom? Eu peguei o guia aqui para vocês e vou caminhar no guia aqui rapidamente para vocês compreenderem o que é gerenciar esse fator de risco, tá joia? O guia está à disposição no site, quem quiser pode baixar no site do Ministério do Trabalho. E aí eu preciso fazer algumas etapas prévias. Não adianta eu chegar na minha empresa e falar assim, olha, agora tem psicossocial. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso envolver as partes interessadas. Falar com a diretoria, com a presidência, falar que é uma obrigação. Preciso consultar o jurídico da empresa, porque eu vou ter que entrar em algumas searas que antes eu não tratava, né? Às vezes é uma liderança que é tóxica, que eu não sabia. Às vezes eu posso ter uma questão grave ali na minha organização que eu não identificava, e agora eu vou identificar. Então eu preciso conversar com a alta administração da empresa e falar, gente, é obrigado, é uma obrigação legal, eu preciso implementar. Além disso, eu preciso de uma ajuda especializada? Será que eu, engenheiro elétrico, né, tenho essa condição de analisar tudo isso? Às vezes eu tenho um SESMIT que vai me ajudar, um SESMIT que vai ter ali a medicina do trabalho, que vai ter a área de segurança do trabalho. Muitas vezes eu vou precisar de um psicólogo ocupacional para entender claramente qual que é esse elemento da sociedade, qual que é esse elemento do fator psicossocial. Posso precisar de um ergonomista para fazer ergonomia. Gente, eu preciso compreender que esse tema não é de uma única área. É do RH, é do jurídico, é do empregador, é de toda uma sociedade. Tá? Então, o que é importante que eu faça aqui? Criar um comitê, uma equipe multidisciplinar para entender o que eu estou fazendo para o fator de risco psicossocial. Como é que eu vou fazer ele? Criar uma equipe, criar um comitê para implantação, tá certo? Essa é a dica que a gente colocou no guia. É muito mais rico quando eu faço junto com os pares, tá? E não existe o super-homem, né? Não existe uma mulher maravilha que vai resolver tudo. Eu preciso tratar com meus pares e conversar a respeito desse tema dentro da empresa. E o mais importante, gente, esse pessoalzinho aqui, ó, preciso comunicar aos trabalhadores que eu vou tratar da saúde mental no trabalho. E é no trabalho. É nas relações de trabalho. Por quê, gente? A gente tem várias situações fora do trabalho que impactam na nossa vida. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o vício em bet se tornou uma calamidade, né? Trabalhadores perdendo salário por estar jogando na bet. Isso é relacionado ao trabalho? Não. Mas é uma realidade? É. Então eu tenho que comunicar aos trabalhadores que, pessoal, vamos agora olhar para o meu trabalho, tá certo? Muito bem, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou implementar isso? Eu já falei para vocês um pouquinho da NR1, que é a norma de gestão. É uma norma que eu vou, a partir dela, gerenciar esse fator de risco, tá certo? Identificar, avaliar e controlar. Opa, aguarde. Essa que salva a pátria. Gente, eu preciso gerenciar o fator de risco, certo? Psicossocial, identificar, avaliar e controlar, mas eu não posso esquecer que as empresas estão esquecendo de uma outra norma que ela é fundamental no psicossocial, a NR17. Deixa eu botar aqui. A NR17. A NR17 é uma norma específica que trata da ergonomia. É nessa norma que eu tenho esses dois documentos que são obrigatórios, gente. Avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. É aqui que nasce o psicossocial. É a partir da NR17. Não é nem da NR1. Tudo começa por aqui. E a partir daqui, eu vou inserir esse fator lá na gestão. Tá certo? Então, não podemos esquecer que não é só a NR1 do psicossocial, é a 17, tá bom? Então, não esqueçam disso, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a gerenciar. Eu começo a gerenciar identificando se eu tenho esse perigo. Será que eu tenho psicossocial na minha empresa? Vamos tentar entender isso? Eu tenho que fazer um caminho de conversar com o trabalhador, de buscar se existe naquela relação do trabalho psicossocial. Aí a minha avó já me falava, Rodrigo, senta aqui e conversa. Que é a maneira natural, né? Você conversar, dialogar,
Então, a melhor forma é o quê? É uma entrevista, é um diálogo com o trabalhador, são perguntas para o trabalhador, para você poder conseguir entender se aquele fator de risco está presente na empresa, tá certo? Isso é a melhor forma de você identificar o fator de risco. Ela é possível para todas as empresas, gente? Eu tenho 5.000 trabalhadores, será que eu consigo conversar com todo mundo? Não consigo. Eu posso otimizar esse processo? Posso. Como eu faço isso? Eu posso pegar, olhar para esse mundo psicossocial, nessas dimensões aqui, de interação tarefa-trabalho, organização do trabalho, jornada, eu posso olhar para essas dimensões e fazer um questionário. Eu posso, a partir de um questionário, obter a informação do trabalhador. E eu tenho vários modelos de questionários que a norma não determina, quem vai escolher esse questionário é a própria empresa, no qual eu posso utilizar para obter essa informação de uma maneira uniforme, de uma maneira mais organizada, tá certo? E aí eu faço o quê? Eu faço algumas perguntas para o trabalhador, um questionário, para obter se existe o psicossocial nessas relações, tá bom? Gente, o que é importante aqui? Alguém vai responder o questionário com o seu nome? Você acha que vai ter transparência? Olha o medo de eu responder perguntas relacionadas ao trabalho com o meu nome no questionário. Então tem que ser garantido o anonimato, para que o trabalhador consiga efetivamente preencher esse questionário e informar como está a sua relação de trabalho, tá certo? Mas ele tem que estar anônimo, mas ele tem que reconhecer qual o setor, qual é a área que ele trabalha, tá certo? Tem que ser rastreável, a guia fala da rastreabilidade. Está claro que eu posso dar um questionário? Tranquilo? Eu posso otimizar esse processo com um questionário para obter informação do trabalhador para 1.000, para 5.000 trabalhadores. Tá? Eu faço um questionário para otimizar o processo aqui. E aí, gente, eu consigo identificar se tem um perigo, eu consigo identificar qual que é a fonte do perigo, qual que é a circunstância que aquele perigo aparece, se eu tenho ali, qual que é o trabalhador que está exposto. Então eu consigo, a partir desse processo de identificar perigo, saber se ele está na organização. Isso é o processo de identificar o psicossocial. A partir de um questionário, a partir de um diálogo com o trabalhador, que eu vou conseguir perceber se eu tenho aquele fator de risco na empresa. Ok? Se eu reconheço que existe, o que eu vou fazer? Eu vou ir para a próxima etapa de avaliação do risco ocupacional. Tá? Que é o que? É graduar. É alto, é médio, é baixo, tá bom? Isso é avaliação de risco. E eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O que é importante que eu saiba? Eu preciso rastrear isso aqui, tentar montar esse quebra-cabeça. Eu sei que existe um fator de risco, mas eu preciso saber qual é o nível de risco de cada um deles. Tá? Basicamente, qual que é o conceito aqui? Para cada um deles, eu preciso fazer essa engrenagem funcionar. Encontrar a severidade daquele perigo, que é o que ele vai causar de lesão, a probabilidade daquele perigo, que é a exigência que eu estou tendo do trabalhador. Então eu vou pegar o fator de risco, olhar para a probabilidade, severidade e vai traduzir isso aqui, ó. Crítico, alto, médio, baixo. Então eu peguei um perigo que é um potencial de lesão e graduei um nível de risco, alto, médio ou baixo. Tá claro, pessoal? Eu faço essa transformação nesse processo de avaliação de risco. O que eu faço com isso agora? Agora eu sei, eu tenho um perigo, eu sei que o risco é alto, agora eu tenho que agir, fazer um bom plano de ação para agir. E a gente vai cair nessa etapa do controle. Eu preciso controlar o fator de risco, fazer um bom plano de ação para controlar aquele fator de risco. Tudo isso buscando a prevenção do acidente e do adoecimento, tá certo? Aqui é prevenção. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, estudar uma intervenção. Eu brinco aqui com a flecha porque eu tenho vários tipos de intervenções, eu tenho vários tipos de flechas que eu posso atuar, né? E aí, gente, o que eu estou vendo hoje na internet, né? As empresas, os profissionais querem achar aquela flecha mágica, sabe? Que resolve tudo. Aquela ação que vai resolver todos os problemas da empresa em uma única ação. Fujam dessas ações mágicas, gente. Não tem flecha mágica para saúde mental. E a ergonomia adora uma palavrinha que é a ginástica laboral, né? Tudo se resolve com ginástica laboral. A cadeira está errada, a mesa está errada, taca a ginástica laboral do trabalhador. Não é o correto, é agir na fonte. E a saúde mental está a mesma coisa. O que eu já ouvi na internet, gente, o furor corporativo, já ouviram falar nisso? Criado um furor corporativo, sala de descompressão, tiquiterapia,
vamos fazer terapia que resolve tudo, né? O que acontece, gente? A gente tem que saber que não é agir no indivíduo, é agir na organização. O problema está na organização. E eu preciso agir na organização. Tem até uma outra solução mágica que eu ouvi falar, que é o EPI da saúde mental. Já ouviu falar do EPI da saúde mental? Temos até o EPI da saúde mental, gente. Então, não adianta a mágica, eu preciso agir de uma maneira correta no alvo. E eu preciso agir nisso aqui, ó, na hierarquia de proteção. A melhor forma, gente, é eliminar o perigo, certo? Não ter o perigo. Se eu não conseguir eliminar o perigo, eu vou fazer uma ação coletiva, agir na empresa. Posso depois agir com treinamento, numa organização de trabalho, fazer ali um procedimento de trabalho mais preciso. São várias formas, vários caminhos que eu consigo agir nesse processo de avaliação, de ação de controle. Aí, eu vou pegar um exemplo para vocês para a gente poder verificar que é fácil, não é tão difícil. Esse documento aqui é um documento da OMS, da OIT, só está em inglês, eu traduzi algumas ações aqui para a gente poder exemplificar para vocês, tá? Olha que o documento traz aí para todos os países, tá? Eu peguei 2 casos aqui. O primeiro é esse daqui, ó. Eu posso ter um fator de risco voltado para a cultura organizacional. A minha cultura da empresa tem algum problema. Esse problema pode acontecer de várias formas. Pode ser uma questão de objetivo pouco claro, falta de comunicação da empresa, uma cultura que permite o abuso, a discriminação, certo? A cultura está com um problema. Gente, vamos olhar para a nossa realidade aqui no nosso país? Alguém já ouviu falar na Rádio Peão? Ela existe? Existe. Ela causa ansiedade? Causa. A Rádio Peão está falando que amanhã o seu setor vai ser extinto. O facão vai vir, você vai ser mandado embora. Gente, isso causa ansiedade, causa transtorno. E por que isso acontece, gente? A empresa não tem uma boa comunicação. A empresa não faz com que o trabalhador tenha informação precisa no momento correto. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Vamos melhorar a comunicação, vamos criar um canal de comunicação direto com o trabalhador, vamos usar a CIPA para fazer essa comunicação, vamos melhorar a forma com que eu lido com o trabalhador na entrada, na saída do trabalho. É caro, gente? Não é caro. É simples? É objetivo? É objetivo. A Rádio Peão vai diminuir, não que ela vai ser extinta, mas ela vai diminuir. Tá certo? Observem que as ações são simples. Tá? Um outro exemplo, gente, que esse documento apresenta. Carreira. Desenvolvimento de carreira pode ser um fator psicossocial. Por quê? Função um pouco clara dentro da organização. Vamos pegar esse exemplo. O pessoal do RH está presente aqui, agora eu vou falar um pouquinho do RH agora. O RH adora colocar o seguinte, vou colocar como RH, tá? Soldador 1, soldador 2, soldador 3, soldador 4, soldador 5, soldador 6, não é isso? Soldador 7, soldador 8. Gente, que carreira é essa? Aí você pega o soldador 8, soldador 1, eles fazem a mesma coisa. Aí um prato cheio para o direito do trabalho, né? Gente, eu faço a mesma coisa que você. Mas por que você recebe mais do que eu? Não gera uma ansiedade? Não gera uma revolta, vou falar assim, né? Não gera uma revolta, gente? Gera psicossocial? O que vocês acham? Gera. Eu posso resolver? Posso. Deixar um plano de carreira mais claro, mais preciso, mais objetivo para reduzir essa situação de exposição do trabalhador. Só peguei 2 exemplos para vocês, para a gente poder compreender isso, tá? E o que é importante, gente? Que isso é uma gestão ativa. Não adianta eu olhar só o problema só agora, eu tenho que saber que eu vou plantar uma semente da gestão psicossocial, vou ter que fazer, vou ter que regar, vou ter que avaliar, vou precisar rever o meu processo, vou ter que ter um indicador de desempenho. Será que eu estou melhorando? Onde eu estou? Será que hoje a empresa sabe quantos afastamentos ela tem por transtorno mental? Quantos afastamentos eu tenho por adoecimento? Absenteísmo na empresa? Então eu preciso ter esses indicadores para saber se eu estou melhorando, tá certo? Então eu vou plantar essa semente, vou fazer o PDCA funcionar, vou continuamente avaliar o risco, controlar e checar. E aí isso eu faço usando a NR1, tá bom? Então eu vou fazer essa gestão usando a NR1, que vai me trazer efetivamente o meu gerenciamento do fator de risco psicossocial. Então, fujam de fórmulas mágicas. Eu faço avaliação psicossocial, mas isso não está na norma. O que está na norma é a gestão do risco ocupacional voltado para o psicossocial. Tá bom, pessoal?
essa é a mensagem que eu passo para vocês aqui, né? Passo aqui para finalizar das vantagens que você vai implementar, quais são os resultados esperados dessa gestão, melhoria da saúde mental e física, melhorar a produtividade, e gente, falar um obrigado, sabe? Falar parabéns pelo seu serviço hoje, muda uma pessoa, transforma uma pessoa. Isso melhora a produtividade, isso traz engajamento, traz resultado, isso faz com que tenha motivação, isso vai obter redução de custos, porque ele vai acabar reduzindo o absenteísmo, a troca constante dos trabalhadores da empresa pode reduzir. Então ele tem que entender que isso tem resultado, né? Essa ação interfere na organização, na sua reputação. Vocês observam a divulgação das melhores empresas para trabalhar no Brasil? Aquilo é a reputação, né? Então tem que olhar para isso. Gente, obrigado. Passo a palavra aqui para a Daniela, colega. Rodrigo, né? Rodrigo, eu brinco sempre com ele. Quando você inventa, ele e os colegas dele inventam as coisas e lá vem os engenheiros e advogados que tem que resolver, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho o que a NR1 mudou na prática, né? Então, assim, no dia a dia, o que eu vivenciei muito e agora pensando, felizmente, na minha carreira corporativa, eu não fui agraciada com uma visita de um auditor fiscal. Eu já tive visita de polícia, já tive visita de exército, mas do auditor fiscal não. Mas eles são muito parecidos, todos são muito parecidos. Por quê? O que eles buscam quando eles vão até a empresa? Eles querem a evidência de que a gente está fazendo, está colocando em prática essa gestão, que ela está funcionando. E a NR1 ela fala sobre isso. Então, a gestão disso tem que funcionar. Aqui. Bom, já me apresentei, né, um pouquinho antes, o pessoal me apresentou. Eu sou Daniela Bueno, engenheira. Sempre fui engenheira de produção, minha primeira formação. Fiz a especialização em segurança do trabalho e depois eu quis seguir carreira acadêmica, ser professora universitária, para fazer um mestrado em engenharia química. Que loucura, né? Voltamos lá para a segurança do trabalho. Ao longo dos meus anos de trabalho corporativo, eu sempre trabalhei com segurança do trabalho. Nunca atuei com engenharia de produção. Mas olha que engraçado. Quando a gente fala de gestão, eu estou falando de engenharia de produção, de processos, né? Então, a engenharia de produção sempre colaborou com a minha gestão de segurança do trabalho. Então, o que a NR1 ela mudou na prática? Vamos lá. O que era antes? Quem aqui lembra do PPRA? PPRA era aquele documento que a gente tinha que ter, né? Chegava na empresa e perguntava, perícia. O advogado precisava se defender, cadê o PPRA, cadê o PCMSO, cadê esses documentos? Era isso que eles pediam, certo? Lá corria o engenheiro atrás da documentação para fazer a defesa lá da empresa ou do colaborador. Agora, qual que é o foco? Gestão de risco, cultura de prevenção, responsabilidade compartilhada. A coisa mudou. Na prática mudou, mas qual é a realidade que a gente ainda vê nas empresas? Agora substituiu o PPRA pelo PGR. E o PGR continua lá na gaveta. Essa é a realidade que a gente vê numa grande parte das empresas. Então, numa forma geral, qual foi o resumo de tudo isso? Antes, a gente fazia por fazer. Para ter o documento registrado lá na gaveta, caso alguém viesse pedir, a gente tinha o documento. Agora, a gente tem que fazer com método. Nós temos que ter uma metodologia, de atuação. Tanto é que é muito legal isso, que a própria norma, ela fala muito sobre o PDCA, que é o gerenciamento, Você planejar, você controlar, você executar e você voltar, revisar, E aí forma aquele círculo. Aqui eu quis trazer uma explicação de como funciona um desvio,
né, que seria os riscos antes, né, de um acidente acontecer até depois de uma perícia. Depois que for o caso para julgamento, a empresa teve que pagar, né, uma penalidade e teve também um dano aí à imagem da empresa. Então, antes de acontecer um acidente, nós temos o quê? Primeiro fato, são os desvios. São aquelas pequenas situações que vão ocorrendo todos os dias, que vão chegar até um acidente. Existe uma pirâmide na engenharia que a gente chama de pirâmide Bird, que tem uma base onde fala assim, que a cada 600 desvios nós temos um acidente fatal. Gente, 600 desvios é muita coisa, não é? Nós tivemos um acidente fatal recentemente, né, ali em Paulínia, há um mês atrás, né, na refinaria, com um terceiro. Refinaria, dentro do quadro do grupo de riscos das indústrias, é uma empresa de nível 4. Ou seja, a gestão de segurança do trabalho é muito crítica. Por quê? O risco é muito alto. Então, toda a parte documental, né, de ações, ela é muito sisuda, né? Ela acontece de fato. Diferente lá de uma empresa com grau de risco 1, que o risco, talvez ele não é tão eminente, não é tão evidente, mas ele está ali também. Né? Então, primeiro é o desvio. Depois que acontece esses 600 desvios, nós temos um acidente ou uma doença. O que acontece quando tem um acidente ou uma doença? Abre-se uma CAT. Ok? O que é uma CAT? É um comunicado, né? Comunicado que aconteceu o desvio. Depois disso, é muito comum acontecer o quê? Uma perícia, né? Acontece uma ação, o colaborador entra com um pedido ali, né, para rever os direitos dele. Depois dessa perícia, qual é o caminho? Uma ação, um processo. Depois desse processo vem a multa, né, a penalidade, a indenização e o dano à imagem da empresa. Né? Ninguém quer chegar nesse último caso. E aí, essa apresentação, pensando já no grande grupo das pessoas que estariam aqui hoje, que é, né, os advogados, vocês, que sempre pensando não somente no jurídico, mas também na segurança do trabalho, no trabalho dos consultores. Como tem sido a atuação dos profissionais no dia a dia dentro das empresas? Atua-se muito como bombeiro. A situação chega para o advogado quando o fato já aconteceu. E aí tem que sair correndo, catando cavaco, né? Pegando o documento, porque a ação já está ali. Ele não teve tempo dele agir preventivamente. E aqui é um convite, né? E se o jurídico passasse de bombeiro para ser arquiteto? Qual que é a diferença, Dani, de bombeiro para arquiteto? O bombeiro, ele apaga incêndio. Ele age após a situação, né? Então, o combate, ele é sempre ali no incêndio, não é no foco, né? Já está sendo incêndio, ele tem que ir ali apagar. Então, ele sempre está drenando os recursos. O empresário já não aguenta mais. Porque é uma ação atrás de outra ação, só vai dinheiro, é estresse, é o burnout, há um risco psicossocial aí, né, que a gente só vê lá, parece que o chão de fábrica. Mas o risco psicossocial também estão os advogados, também estão os engenheiros, está em todos os lugares, porque são pessoas. Se a gente atravessar essa ponte e for lá para o lado do arquiteto, né, o departamento jurídico, o consultor proativo. O que seria o consultor proativo? Aquele consultor que ele atua na prevenção, reduzindo os riscos e os custos. Essa seria, né, o melhor dos mundos. Só que para isso acontecer, a gente precisa mudar a cultura. Né? E eu falo sempre que quando a gente chega numa empresa, para atender uma empresa, qual que é a nossa expectativa? Cenário perfeito, não é? Não, as pessoas eles são todos adultos, essa empresa já tem uma maturidade, ela já está anos no mercado, então ela já sabe o mínimo que precisa ser feito para atuar. Aí chega o consultor lá, o advogado, o engenheiro, né, o técnico de segurança, e qual é a realidade?
realidade. Não tem nada, tá uma loucura, é funcionário atuando em função paralela. Ontem mesmo, vou contar um fato, né? Ontem mesmo, falando com uma empresária, ela me falando uma situação de uma colaboradora que está afastada, aí ela comentou comigo, André, porque a atendente, né, ela está cobrindo a cozinheira, porque a cozinheira está afastada. Eu falei, é? Interessante. Falei, interessante, sabe por quê? Porque fazia uma semana que a atendente tinha feito o exame periódico. E o exame periódico da atendente, que é administrativo, é totalmente diferente da cozinheira. Logo, o que eu falei para ela? Falei, que bacana, né? Então, nós vamos ter que refazer esse exame periódico da atendente, porque ela faz uma atividade que não condiz, né? Que não estava descrito lá na função dela. É? Pois é, né? Precisa mudar isso? Precisa mudar isso. Ou seja, o empresário, gente, na maioria das vezes, 99,9% dos casos, ele não aprendeu a ser empresário. Ele não estudou para ser empresário. Ele se tornou empresário por quê? Por uma necessidade, por uma oportunidade. Aí ele foi dando sorte, foi fazendo a coisa acontecer. Dentro do chão de fábrica, nós falamos muito que Deus protege. Né? Só que a gente coloca um peso tão grande sobre Deus, que é uma única pessoa. Para quantas dentro do chão de fábrica? Chega uma hora que ele não consegue proteger todo mundo, né? Ele também cansa, ele também tem burnout. Então, olha só que bacana aqui, né? Eu trouxe essa reflexão e vocês vão confirmar aqui comigo, quero, né, depois para a gente conversar, que hoje o jurídico tradicionalmente ele entra depois que o problema aconteceu. Né? Que o problema é o quê? É o desvio, é o acidente. Geralmente o jurídico entra onde? Aqui na perícia, né? Veio a reclamação, Dani, separa os documentos. Beleza, né? Daí lá vai a Dani separar os documentos. Mas, aonde o jurídico deveria entrar? Aqui, ó. No desvio. Antes do acidente acontecer. Por quê? Se o jurídico conhece o que está acontecendo lá na fábrica, ele, o conhecimento, né, o conhecimento que tem de leis, vai conseguir ter uma visão para ajudar a prevenir a esse acidente aqui não acontecer. O Rodrigo trouxe uma coisa muito importante, que é sobre a responsabilidade compartilhada, que a NR1 fala muito sobre isso, né? Então, de quem é a responsabilidade de fazer o risco psicossocial? Não existe um responsável, todos são responsáveis, né? Quando eu trago o meu conhecimento da engenharia, com o conhecimento de um advogado, com o conhecimento dos recursos humanos, com o conhecimento dos próprios colaboradores que estão na CIPA, juntos, nós chegamos na realidade, nas leis, no que dá para fazer, né? No que dá para fazer e o que não dá, e a gente chega num senso comum mais real e conseguimos implantar uma gestão. Então, a proposta aqui é mostrar que a parte essencial da prevenção é o quê? Sermos parceiros, todos sermos parceiros, e não individuais. É porque é isso que acontece no dia a dia. Cada um quer cuidar do seu, quer fazer a sua parte. Eu estou garantindo a minha parte, e a do outro? A do outro deixa para o outro. Eu estou fazendo o meu. O que o jurídico pode fazer na prática? Isso, gente, não é só o advogado, tá? Isso aqui se inclui para o consultor. Eu trouxe aqui a palavra jurídico porque é a maior parte do público aqui hoje. Mas, aonde o consultor ele pode entrar auxiliando nessa gestão da NR1? Participar de uma investigação de acidente com um time de segurança. Dani, mas aí fica inviável, né? Eu não trabalho só com essa empresa, tenho muitas empresas para atender. Tudo bem, mas e se a gente criar uma política de acidentes dentro da empresa e fazer uma classificação
classificação dos tipos de acidente. Nessa classificação, o jurídico ou o consultor, ele pode atuar nos acidentes de grau nível 1. Quais são esses acidentes de grau nível 1 que podem ser? Os acidentes com kart, por exemplo. Os acidentes que podem vir a um óbito. O jurídico participar da investigação. Gente, é muito importante a participação do jurídico numa investigação de acidente. Principalmente quando é um risco, né, acontecer uma morte. Eu já tive, nunca aconteceu, graças a Deus, nenhum acidente como esse, mas eu já participei de acidentes onde 4 pessoas se queimaram, né, em meio à pandemia. Né? E aí, faz o quê? As pessoas tiveram que fazer cirurgia plástica. Então, é importante a participação do advogado, do time jurídico junto, para dar um ponto de vista, para dar opinião, o que fazer, como reportar, como informar, como cuidar da imagem dessa empresa. Ministrar treinamento para liderança. O jurídico pode fazer, principalmente, treinamento sobre comunicação assertiva. Né? Nós temos muitos problemas com assédio moral e assédio sexual. Claro que aqui nós temos 2 diferenças, né? Assédio sexual é crime, assédio moral entra dentro do risco psicossocial, desse gerenciamento. Então, o advogado, ele tem essa percepção e ele pode trazer essa informação, essa ajuda para o empresário sobre a forma dele se comunicar. Muito importante esse ponto aqui, ó, ajudar no desenvolvimento de políticas internas. Então, lá nós temos um item, lá na NR1, que depois eu vou falar com vocês mais sobre isso, que fala sobre as políticas. Nós temos que ter registros dessas políticas, de como que funcionam as regras da empresa. Regras de ouro. Quem aqui já ouviu falar sobre regras de ouro? Né? Que são as regras importantes. Ali são, eu falo que as regras de ouro, dependendo da política escrita, você pode se precaver aí de uma demissão por justa causa, por exemplo. Já aconteceu comigo também, viu? Os casos aí. Um colaborador trabalhava numa indústria química, o trabalhador estava fumando atrás de um setor crítico. Né? Fumar estava dentro da regra de ouro, que não era permitido dentro da empresa. O que aconteceu? A rádio peão funcionou, chegou até o ouvido da direção, a direção foi lá verificar a política, estava dentro das regras de ouro fumar. O que aconteceu? O colaborador de 25 anos foi mandado embora por justa causa. Por quê? Tinha uma política. Incluir cláusulas preventivas em contratos. O Rodrigo falou sobre a terceirização, a importância de cuidar, gerir terceirizados. Gente, a quantidade de acidentes que tem acontecido com terceiros está alarmante. O quanto é necessário gerenciar terceiros, cuidar de contratos. A gente estava vindo no carro falando sobre isso, a importância dos contratos. Porque no dia a dia, a gente confia muito, né? Na palavra, não, todo mundo é amigo. Até a página 2. Participar de Gemba. Alguém aqui já ouviu falar de Gemba? Gemba é um termo utilizado dentro do processo produtivo. A gente fala que é como ir até o chão de fábrica para fazer inspeção. Essa metodologia é uma metodologia japonesa, né, de você acompanhar o processo produtivo. Geralmente, dentro da política de observação comportamental, o que era de praxe eu fazer dentro do ambiente corporativo? Fazer um planejamento para diretores, gerentes, o corporativo, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, e fazer uma vistoria na fábrica, para conhecer, para entender o que está pegando, para identificar talvez uma serra como essa que o Rodrigo trouxe. Porque essa é a realidade lá da fábrica. É isso que a gente vê todo dia. O que ele trouxe aqui parece que assim, nossa,
foto. Não é a realidade. Então, quanto mais pessoas visitarem, quanto mais pessoas verem, mais pessoas vão ajudar, né, a proteger. E vamos combinar que o santo de casa nunca faz milagre, né? O engenheiro técnico RH está lá gritando, dando pulo, tentando, né, se pintar todo para falar para o gestor, para o dono da empresa, para o diretor que ali tem um problema. E aí o que acontece? Se o advogado vir, ele vai escutar. Então, se o advogado for também uma pessoa que participar desse processo, vai ser muito mais fácil a comunicação para que a gente consiga fazer um gerenciamento adequado. Então, quando o jurídico atua junto com a segurança do trabalho, a defesa, ela começa antes do acidente. E aqui, isso daqui é muito legal, né? Porque é a interpretação versus a realidade. Então, o Rodrigo trouxe toda a teoria, tudo que é necessário. O que a gente entendeu? Que existe o PGR e que existe a NR17. Ou seja, geralmente, as pessoas entendem que a NR1 é igual a você ter um PGR, um documento PGR, mais risco psicossocial. Eu estou seguro se eu tiver isso. Mas essa é a realidade? Não, não é. Então, quando a gente fala do PGR, a gente faz a identificação. O que é uma identificação? A gente tem lá o risco químico, físico, biológico, né, que são os fatores insalubres, né, muito comum aí em perícias de insalubridade. Temos o fator ergonômico, que o risco psicossocial está dentro do fator ergonômico, e temos também o risco de acidente. Então, são esses 5 fatores de risco que a gente identifica. Como que a gente avalia isso? De forma quantitativa, utilizando aparelhos de medição. Tem lá o aparelho de medir ruído, o de medir calor, né? Tem alguns aparelhos para fazer essa avaliação. E tem as avaliações qualitativas, que a gente utiliza o que está escrito na norma, percepção. É a percepção daquela pessoa que está fazendo a observação. E o controle? Depois que nós fazemos a identificação e avaliação, a gente tem o plano de ação. Ah, tudo bem, então eu tenho o plano de ação, está tudo certo. E aí que mora o perigo. Porque essa parte é desafiadora. O que é um plano de ação? É um documento onde eu tenho ali várias ações para conseguir realizar. E aí, eu trago aqui algo inédito, que eu falo que eu ainda não vi em nenhuma apresentação, sobre risco psicossocial e gestão de NR1. O que ninguém conta sobre a gestão de NR1 é que, para que você consiga fazer a gestão completa da NR1, você tem que atender todos os itens da norma, que são mais de 70 itens. Então, quando a gente fala assim, nós temos só 10 meses, né, nós já estamos em julho, para dar conta de atender a NR1 lá em maio de 2026, não é um PGR, são 70 itens, mais de 70 itens, só da NR1, que nós temos que atender. Aqui dentro, o que tem dentro desses itens? Tem as informações que a gente precisa comprovar. Então, quando o auditor chega, o que o Rodrigo vai fazer quando ele chegar na empresa? Ele vai fazer perguntas e nós vamos ter que mostrar as provas de que aquilo ali está acontecendo. Então, uma das perguntas que está lá dentro da NR1, os trabalhadores, eles são consultados sobre percepção de risco e informados sobre o inventário plano do PGR? Como que eu comprovo isso? Eu vou ter que ter um documento. Geralmente eu faço uma análise preliminar de risco, aonde eu coloco a participação dos colaboradores, eu vou registrar nesse documento, eu vou ter uma lista de presença de participação e eu vou ter arquivado. Aí, quando o Rodrigo for perguntar, porque ele vai entrevistar o colaborador vai saber, eu participo, né, do desenvolvimento de uma análise de risco, né, de um grupo. E aí eu tenho o documento, ele vai falar, é verdade? Você tem como comprovar? Tenho, está aqui o documento.
tem que ser assinado. Só ter o documento também não vale. Olha outra pergunta aqui interessante. A contratada fornece à contratante o inventário de risco das atividades realizadas em sua dependência? Eu tenho comprovante disso? É difícil. Tá vendo só, gente, que não dá para esperar abril chegar? A gente tem que começar a fazer antes. Existem procedimentos para resposta e emergência adequados? Como que eu comprovo isso? Só ter o plano lá de resposta e emergência adianta, Rodrigo? Não. Eu tenho que ter treinamento, eu tenho que ter lista de presença. E quando eu for perguntar para o colaborador, ele tem que confirmar que participou, né? E nem vai lembrar. Aí, sabe? Aí, sabe o que acontece? Aí nós temos que ter lista, aí nós temos que reforçar em DDS. O DDS, aquela, eu falo, né, que é o diálogo diário de segurança. Não adianta ser eu pegar um papel e sair lendo. Porque é isso que acontece, né? Faz aquela rodinha, o líder pensa assim, ai que saco. Aí vai lá, pega aquele papel, porque ele está já puto. Por que ele está puto? Porque já está atrasado, ele tem que produzir. Então ele lê aquilo rápido. E esses dias ainda, nós estávamos numa palestra, e o terceiro que estava prestando serviço, ele contou para nós assim, né? Eu estava hoje no DDS, de uma parada de manutenção, o técnico de segurança estava todo empenhado, fazendo o DDS, explicando, e ele deu a palavra para o gestor. O gestor chegou e falou assim, se alguém aqui sair fora, né, das regras de segurança, tá fora, então vocês se cuidem. Tudo aquilo que o técnico fez, o gestor em 1 minuto desfez. Será que é importante o jurídico conversar com essa liderança sobre comunicação? Acho que é importante. Então, gente, aí vem a pergunta que vocês com certeza estão na cabeça aí, né? Será que se eu quiser atender esses 70 itens, eu estou protegido do risco psicossocial? Se o Rodrigo vier lá na empresa, eu vou estar tudo certinho? O que vocês acham? A resposta é não. E sabem por quê? Porque nós temos a NR17. E sabe quantos itens nós temos que atender na NR17? 80. Olha só. 70 mais 80 eu já tenho 150. 150 ações que eu tenho que atender. E aí, vocês já sabiam disso? Não é um PGR. Não é só um mapeamento de risco psicossocial. Tem muito mais coisa por trás disso. Gestão é muito mais. Então não dá pra gente esperar. E só o recursos humanos não consegue fazer. Só o engenheiro não consegue fazer. Só o jurídico não consegue fazer. Todo mundo tem que fazer junto. Para dividir as tarefas. Porque risco psicossocial é sobre isso também. Divisão de tarefas. Por que acontece a sobrecarga? Porque as pessoas controlam, né? O gestor controlador, ele quer dar conta de tudo, aí ele não delega. Por quê? Porque não tem um descritivo de função adequado, não é passado, não é treinado as pessoas sobre isso, e aí acumula função. E quando acumula função, acontece o desequilíbrio. Então, todo mundo deseja trabalhar em uma empresa madura, que tenha gestão. Mas ninguém espera que essa empresa tenha comportamento de criança. Gente, eu falo muito sobre isso, sobre maturidade da cultura de segurança. Maturidade é diferente de idade. A empresa pode ter 50 anos, fazer aniversário de 100 anos, mas ter uma cultura, uma maturidade de adolescente.
O que é uma maturidade de adolescente? São as pessoas que estão à frente da gestão que têm crenças limitantes, que acham que nunca vai acontecer um acidente na minha empresa. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Não, aqui ninguém fica doente. Aqui todo mundo é feliz. Eu já ouvi isso. Então, os consultores, aqui é uma reflexão. Os consultores, eles precisam enxergar além do laudo, além do documento, porque no papel tudo fica lindo, né? A palavra não, a palavra sim, é insalubre, não é insalubre, é lindo. Mas e qual é a realidade? A gestão, ela começa na escutativa, na investigação técnica, na análise sistêmica da empresa. Isso daqui é a realidade, tá? A empresa tem plano de emergência, mas essa daqui é a realidade do sistema. Se pegar fogo, o técnico não vai conseguir abrir a válvula, porque essa é a realidade. Quem está vendo? Sabe quem está vendo? O cara da manutenção. Só que o cara da manutenção, ele não tem o poder para conseguir mudar a realidade. Então, para a gente fazer gestão, a gente precisa do pessoal de cima. Então, não é sobre burnout, é sobre ausência. O burnout já é o fim da cadeia. A gente tem que ver antes, a gente tem que olhar antes. Por quê? Porque a gestão, ela falha onde tem silêncio, onde tem omissão, onde tem documento feito somente porque é uma obrigação fazer aquele documento. Cuidar de pessoas e de cultura é também cuidar do CNPJ da empresa. Porque quando o CPF faz alguma coisa errada, quem que sangra? O bolso do empresário. E se, gente, não tem trabalho, se não tem produtividade, não tem trabalhadores. Se não tem trabalhadores, não tem por que ter jurídico, não tem por que ter engenheiro, não tem por que ter auditor fiscal. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que pensar nisso. Essa é a minha rede social, me sigam por lá, estou sempre postando reflexões, falando a respeito, né, sobre gestão, sobre cultura de segurança, principalmente, né, gosto de falar sobre cultura porque é algo que não se fala e as pessoas não têm essa observação. Então, eu acho que é bem bacana. No LinkedIn é Daniela Bueno, né, é só me seguirem lá também. E eu faço um convite para vocês. Eu, o Rodrigo e a Jaqueline, né, nossa colega psicóloga do trabalho, nos juntamos porque a gente viu que estava faltando informação. Né? As pessoas ainda estão muito perdidas a respeito desse tema do risco psicossocial, achando que o risco psicossocial e NR1 é PGR, e não é isso. Então a gente juntou 3 esforços para fazer um curso super completo a respeito dessa gestão, desse gerenciamento. Tem mais de 60 aulas gravadas, 12 módulos, para, de fato, as pessoas que quiserem aprender e aplicar, né, já estão, né, esse curso ele cobre tudo. E está com tem um cupom de desconto aí para quem quiser também adquirir. Inclusive, amanhã nós vamos fazer uma live sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Convido a todos aí para participar. Muito obrigada.